O Dr. Guilherme Oliveira Martins tem o desejo de fazer uma breve intervenção inicial e, portanto, sem perder mais tempo, eu dava já a palavra, agradecendo de forma renovada a sua presença. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como sabem, é para mim sempre um gosto. E não é a primeira vez que venho a uma comissão de inquérito, portanto, nesse Até aspecto. por isso. Exatamente. E a colaboração com a Assembleia da República é algo essencial para o funcionamento das instituições. Eu pedi ao Sr. Presidente para fazer uma breve declaração inicial. A primeira é uma declaração de interesses que não conflitua com aquilo que aqui poderei dizer e que é o facto de, presentemente, ser Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, sendo que, uma vez que se trata de uma eleição recente, ainda não tivemos a oportunidade de tomar qualquer deliberação, designadamente relativamente às contas da Caixa. Portanto, esta é uma declaração de interesses que não posso deixar de fazer, mas que não impede de modo nenhum a minha presença aqui. Só pedir um favor, Sr. Ali atrás ouve-se bastante mal. Esta sala não tem uma acústica muito adequada, portanto ia-lhe pedir só se podia falar mais diretamente para o microfone. Muito bem, com certeza. Peço desculpa. O período durante o qual exerci as funções de Ministro das Finanças foi relativamente curto, entre agosto de 2001 e abril de 2002, sendo que, anteriormente, na minha qualidade de Ministro da Presidência, obviamente que acompanhava os aspectos da coordenação política do Governo. Por outro lado, dizer que durante o meu mandato como Ministro das Finanças tive um único Presidente da Caixa Geral de Depósitos, na circunstância o professor António de Sousa, com quem mantive uma relação permanente e em quem depositei toda a confiança. As minhas relações com a administração da Caixa foram sempre exclusivamente com o seu Presidente. E devo dizer que nunca o Ministro das Finanças ou o Governo deu quaisquer orientações à administração da Caixa, designadamente em matéria de política bancária. A única indicação que existiu era do cumprimento escrupuloso da lei e salvaguarda do prestígio de uma instituição como a Caixa Geral de Depósitos, com um peso e uma importância estratégicos na economia nacional. Por outro lado, gostaria ainda de acrescentar que, relativamente ao fecho da Conta Geral do Estado de 2001, não foram feitas quaisquer receitas extraordinárias e, portanto, o resultado orçamental, o déficit orçamental, não teve qualquer outra contribuição que não fosse as receitas e despesas normais. Duas notas ainda. Dizer que de 1998 a 2008, a Caixa Geral de Depósitos pagou em dividendos ao Estado 2,7 mil milhões de euros, valor acima dos aumentos de capital realizados no mesmo período. Por outro lado, salientar ainda que o valor médio da rendibilidade dos capitais próprios foi, no mesmo período,
de cerca de 19,8%. Valor, naturalmente, particularmente significativo. Devo só recordar que, perante os efeitos imediatos do subprime, em 2008 atingiu-se o valor mais baixo deste período, 2000 a 2008, que foi 12,6. Escuso recordar quais são os números, porque são números muito diferentes deste, compreensivelmente. Portanto, Sr. Presidente, era esta a nota que gostaria de dar e estou a dispor para as questões que tenham a colocar. Muito obrigado, Dr. Guilherme Oliveira Martins. Peço desculpa. A nossa sessão de hoje inicia-se, de acordo com a rotação prevista, com perguntas formuladas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor. Tem 8 minutos para formular. Muito boa tarde, Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins. Queria começar por saudar neste regresso a esta casa, que na realidade acaba por continuar a ser... Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o princípio aplica-se quando se fala daqui e quando se fala daí. Ouve-se mal. Então o som não está mesmo em condições. Mas queria saudá-lo. Aliás, tivemos a ocasião de estarmos numa comissão eventual ainda recentemente, juntos. E queria começar por um ponto que diz respeito àquilo que é a relação que o Sr. Doutor tem neste momento, enquanto Ministro das Finanças, com a Caixa Geral de Depósitos. Evidentemente que não irei chamar outras funções que o Sr. Doutor ocupa ou ocupou para esta inquirição. Estamos apenas a falar sobre este período em concreto. Ora, o Sr. Doutor disse-nos que teve uma relação permanente com o Presidente da Caixa e apenas com o Presidente da Caixa e que não deu quaisquer orientações, designadamente em matéria bancária. Há, no entanto, notícias que foram tornadas públicas na altura ou posteriormente de operações nas quais o Sr. Doutor ou lhe participaram a si em relação a essas informações ou teve participação, nem que seja na conclusão desses mesmos processos. Desde logo, há um que foi iniciado pelo seu antecessor, Dr. Pina Moura, que diz respeito à operação de venda do Banco Nacional Ultramarino e de tudo aquilo que era o conglomerado bancário e a Companhia de Seguros Mundial Confiança ao Banco Santander, e em que foi decidido, e na altura assim foi comunicado pelo Governo, que não era uma operação que se iria fazer sem que houvesse intervenção do Estado, e o veículo que foi utilizado pelo Estado para concretizar essa mesma intervenção acabou por ser a Caixa Geral de Depósitos. É assim ou não, Sr. Ministro? Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins. Sr. Doutor, tem a palavra. Não podia deixar de ser, uma vez que o BNU fazia parte do grupo da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Mas, Sr. Doutor, em relação a essa matéria, e tendo sido tomadas as opções, a Caixa, que orientações é que recebeu, e na altura o Sr. Doutor fazia parte do Governo e depois assumiu a pasta das Finanças. Que orientações é que foram dadas à Caixa no âmbito dessa operação? Eu apenas posso dizer o que já disse. As orientações que a Caixa teve sempre, e estava a referir um período em que eu não exercia as funções de Ministro das Finanças, mas eu não me eximo naturalmente a responder, as orientações que a Caixa sempre teve foi de cumprir escrupulosamente a lei e as regras da concorrência. Sr. Doutor, não era essa, obviamente, o âmbito da questão. O âmbito é que foi tomada uma decisão política. No âmbito dessa decisão política, o Governo informou a Caixa daquilo que eram as suas orientações.
O Sr. Doutor era Ministro da Presidência na altura e depois, até à conclusão desse mesmo processo, acabou por ser Ministro das Finanças. E houve, aliás, conflitos no âmbito dessa mesma matéria, designadamente com alguns membros da família, que participaram até, enfim, em termos criminais, daquilo que era... Eu não estou a perceber. A família Champalimau. BNU? Não, peço desculpa. Da venda do grupo Champalimau ao Banco Santander. Houve ou não houve participação nesse negócio por parte daquilo que era a Caixa Geral de Depósitos? Isto, eu não posso responder a questões que não têm mínima verosimilhança. Deixe só... O BNU, pergunta... Sr. Presidente, eu estou a fazer um conjunto de perguntas entre aquilo que são as opções políticas do Governo relativamente a operações no mercado bancário de compras e vendas de bancos. Houve a questão do BNU, houve a questão, nomeadamente, da Companhia de Seguros Mundial Confiança, houve a questão da venda do Grupo Champalimau ao Banco Santander e o Governo da altura, tanto quanto nos é possível recordar, sempre considerou que tinha um papel a desempenhar e que, por essa mesma razão, daria orientações à Caixa Geral de Depósitos para intervir nessas mesmas, enfim, nessas aquisições. E aquilo que eu pergunto é se o Sr. Doutor tem memória daquilo que foram as orientações dadas antes de ser Ministro das Finanças ou até durante o seu mandato enquanto Ministro das Finanças. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, como ficou patente, está a fazer uma tremenda confusão. Há pouco fez-me uma pergunta concreta relativamente à situação do BNU. E eu respondi-lhe, o BNU fazia parte do grupo da Caixa Geral de Depósitos. Não podia deixar de haver a intervenção da Caixa Geral de Depósitos relativamente a essa operação. Quanto à questão que agora está a referir, sabe muito bem que não corresponde ao período em que eu estive em funções. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor. Sr. Doutor, o que eu perguntei era, neste âmbito, aquilo que são as diferentes intervenções que o Sr. Doutor teve nestes processos. E, para além daquilo que eu estou a chamar a atenção, é que há, evidentemente, matérias que o Sr. Doutor acompanhou até à sua conclusão. Por exemplo, posso-lhe recordar aquilo que foi o arquivamento de uma queixa que foi feita por não serem disponibilizada a documentação no âmbito de uma deliberação do Tribunal Central Administrativo, em que já é uma decisão do Sr. Dr. Oliveira Martins, na altura em que era Ministro das Finanças, e que foi considerado que não seria um ilícito criminal, mas que poderia ser, quando muito, um ilícito administrativo, pela demora que teria ocorrido. E por isso falei também naquilo que era a queixa que tinha sido movida e pedi um esclarecimento, porque o Sr. Doutor acompanhou esse processo e, com toda a franqueza, nenhum de nós o acompanhou aqui nesta sala, para além do Sr. Doutor. Deixe-me só deixar uma coisa clara. O Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins está aqui para ser ouvido na qualidade de Ministro das Finanças e por aquilo que fez, ou não fez, enfim, enquanto Ministro das Finanças, e, portanto, é nessa qualidade que responderá. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples. Não intervim nesse processo e, quando me recorda essa diligência que foi feita, requerida ao Ministro das Finanças, que era eu, já foi muito posteriormente a tudo o que tinha acontecido e eu limitei-me a orientar todo esse processo relativamente aos serviços do Ministério. Não intervim nesse processo e a orientação foi sempre a mesma. Sempre a mesma. Se havia direito a essa informação seria prestada. Se a informação era confidencial, ela não seria prestada, mas não foi uma decisão política, foi uma decisão jurídica. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz. Muito bem. Sr. Doutor,
Eu pedia também, e estamos a falar tudo de questões que são bastante antigas, pedia que nos esclarecesse em relação a uma matéria que também foi notícia pública, que foi uma carta de 22 de janeiro de 2002 do Dr. Almindo Marques, na altura ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, relativa, que foi dirigida, penso que ao Sr. Doutor, relativa àquilo que era a política de crédito da Caixa Geral de Depósitos, em que fez críticas violentíssimas ao que se passava em relação a essa mesma política de crédito, designadamente ao facto de ter havido um crédito de 75 milhões de euros para uma empresa que nunca foi apresentada ao Conselho de Administração, nem ao Conselho de Crédito, que essa empresa teria dado como garantia o mesmo edifício que foi adquirido com este produto do empréstimo e que, no fundo, teria sido pedido que houvesse uma revisão desta mesma política de crédito. E eu gostaria de saber se, na sequência desta carta, se o Sr. Ministro, o Sr. Dr. Oliveira Martins, se deu alguma orientação à Caixa Geral de Depósitos e se moveu alguma diligência na sequência desta queixa que foi feita por um membro de um Conselho de Administração. Certamente que sim. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente que sim, recordo-me bem dessa carta, relativamente a uma operação, de novo, que não corresponde ao meu mandato. É uma operação anterior, bastante anterior. Qual foi a orientação? Eu já disse aqui. Qual foi a orientação? A orientação geral foi pedir ao Sr. Professor António de Sousa que, por um lado, me desse informação se ele tinha acompanhado esse processo, que me confirmou que tinha. Por outro lado, se todas as cautelas tinham sido tomadas relativamente a ele, e ele me referiu, e em sequência pedi ao Sr. Professor António de Sousa que acompanhasse mais diretamente e permanentemente o Conselho de Crédito. Passar para a outra ronda. É agora a vez do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer ao professor Dr. Guilherme Oliveira Martins o contributo que possa dar a esta comissão. Não vou fazer questões sobre operações concretas, eu julgo que um bom contributo que pode ser dado a esta comissão, ou seja, sobre questões concretas da administração daquela altura e da ligação entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos entre 2001 e 2002, mas sim sobre as metodologias utilizadas então, porque isso pode ser útil também para o trabalho desta comissão. E uma das questões já ficou respondida, portanto, enquanto Ministro das Finanças, fazia a ligação com a Caixa Geral de Depósitos única e exclusivamente através do Presidente do Conselho de Administração da Caixa. Que outras ligações mantinha o Governo com a Caixa Geral de Depósitos no âmbito do acompanhamento do trabalho da instituição, além daquela que é natural entre o Ministro das Finanças de então e o Presidente do Conselho de Administração de então. Essa era a única ponte de contacto entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos, ou havia outros contactos com quem, com que gabinetes e em que moldes e para que fins? Era esse, e por isso o referi no início da minha intervenção aqui, era esse o método adequado que eu considero, naturalmente, não oferecer dúvidas, uma vez que, enquanto o Presidente, professor António de Sousa, tinha, como teve sempre, a confiança do Ministro das Finanças e a confiança do Governo, naturalmente que era ele o contacto. Como o Sr. Deputado António Carlos Monteiro referiu, houve uma circunstância em que um membro da administração, o Dr. Almerido Marques, enviou uma carta e eu já expliquei que, relativamente a essa carta,
ela foi alvo de uma conversa e de uma orientação clara relativamente ao Presidente da Caixa, no sentido de acompanhar mais direta e permanentemente o Conselho de Crédito. Já terminou? E nesses contactos, enfim, que pelos vistos se realizavam estritamente na esfera dos mais elevados responsáveis de cada uma das instituições, Governo e Caixa Geral de Depósitos, qual era o tipo de prestação de informação que era dada ao Governo? Já respondeu sobre as orientações que o Governo transmitia à Caixa. Enfim, o cumprimento da lei, o cumprimento escrupuloso da lei, para utilizar as suas palavras, e uma política de defesa e salvaguarda da credibilidade da instituição e da sua importância. Isso certamente terá muitas ramificações, mas no geral pode-se entender como respondido. E o outro lado dessa relação, como era a informação e que tipo de informação era prestada pela Caixa Geral de Depósitos ao Governo, quer no decurso do ano, quer nos momentos da apresentação de contas e em que é necessário que o Governo avalize as contas, tendo em conta que é o representante do único acionista da instituição. Dr. Guilherme Oliveira Martins, faz favor. Como o Sr. Deputado sabe, as contas da Caixa são públicas. Basta lermos os relatórios dos anos a que nos reportamos. São relatórios muito circunstanciados, e são relatórios que apontam claramente para uma situação que era de grande capacidade da Caixa de corresponder àquilo que se lhe pedia. Designadamente, eu referi, entre 1998 e 2008, a Caixa pagou de dividendos ao Estado 2,7 mil milhões de euros. Porquê que eu digo isto? E acrescentei que este valor era inferior, portanto, ou seja, este valor é superior aos aumentos de capital realizados. Portanto, estão a ver, a questão fundamental é esta. Uma Caixa sólida, não é? Gera recursos que são maiores do que os recursos correspondentes aos aumentos de capital que foram feitos. Este aspecto é particularmente importante. Por outro lado, vou dar ao Sr. Deputado também os valores que, como sabe, são muito sensíveis quando falamos de instituições de crédito, com a dimensão da Caixa. Em 2001, a rendibilidade dos capitais próprios foi de 20,7%. Em 2002 foi de 20%, sempre acima de um limiar, que é um limiar que corresponde a uma solidez, a uma grande solidez da instituição de crédito. Basta recordarmos, aliás, toda a opinião relativamente às entidades de rating, relativamente a este período em que a Caixa tinha um rating de elevada qualidade. Com estes resultados, repito, com estes resultados. Por outro lado, a Caixa obrigava a um cuidado muito especial, como ainda obriga, em virtude da sua cota de mercado, que é uma cota de mercado muito significativa. Eu, por exemplo, relativamente ao mercado de crédito a clientes, estamos a falar de hoje cerca de 22% na cota de mercado. E temos, relativamente a depósitos de clientes, que se situa em particulares 31,8%. Eu recordo, aliás, que quando houve a crise do novo banco, aumentaram significativamente
os depósitos de clientes na Caixa Geral de Depósitos, o que significa a confiança que a instituição tem para os cidadãos. Eu refiro esta questão pelo cuidado que era necessário ter e, designadamente, a necessidade de garantir que estes elementos pudessem ser respeitados e cumpridos. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Guilherme Oliveira Martins, muito bem, a Caixa tinha ótimos índices de retorno de capital, naquela altura também os bancos todos tinham e distribuíam muitos dividendos e depois veio-se a perceber que tinham buracos sem fim lá dentro. Portanto, esses indicadores por si só não garantem da qualidade da gestão nem da qualidade do capital da instituição. Na verdade, muitas vezes esses dividendos que eram distribuídos ao Estado e o retorno de capital, a rendibilidade de capitais próprios que nos está a indicar, podem ter sido calculados tal qual foram noutros bancos, através de uma gestão que não teria em conta perdas futuras e, portanto, têm o seu valor, são indicadores com o seu valor, evidentemente traduzem uma instituição sólida naquele momento, mas que pode estar a fazer uma má gestão do futuro, que é infelizmente o que se passou em boa parte da banca portuguesa, pública ou privada, por opções de gestão que tinham em vista a distribuição de dividendos muitas vezes mais do que a salvaguarda da estabilidade das instituições. E isto aqui principalmente no privado. Não temos dados suficientes que nos permitam afirmar isso sobre a Caixa, mas também por si só esses valores não nos parecem ser uma âncora suficientemente forte para construirmos um panorama da Caixa nessa altura. De qualquer das formas, a pergunta que lhe fiz foi como é que eram feitas as justificações e a apresentação de contas ao Governo. É evidente, eu presumo que o Governo tivesse acesso, na fase da aprovação dos documentos, aos relatórios e contas que qualquer pessoa tem através da consulta dos sítios de internet. Mas além de essa prestação de contas, quero presumir que haveria, tendo em conta que o Governo representa o acionista, que haveria uma ligação mais intensa e que, inclusivamente, haveria a possibilidade do Governo, através das pontes que tinha com a instituição, solicitar mais dados sempre que entendesse necessário. E, portanto, aquilo que lhe pergunto era como é que era o reporte das informações, além da publicitação do relatório e contas através dos sítios de internet, e como é que o Governo solicitava e como e em que condições informação sobre a instituição, caso entendesse necessário, evidentemente. Dr. Oliveira Martins, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito a sua pergunta, porque me permite esclarecer o processo de apresentação e aprovação e divulgação das contas. Uma das orientações que o Sr. Professor António de Sousa tinha e cumpriu-a era a orientação da maior transparência possível. O processo de apresentação de contas faz-se, como lhe disse, em primeiro lugar pela tarefa contabilística, em segundo lugar pela análise qualitativa da prestação e depois auditoria, porque as contas são todas auditadas, não é? Aliás, basta lermos um relatório de qualquer entidade bancária, a começar na Caixa Geral de Depósitos, para ver que lá está. Aliás, na divulgação, verá que nos elementos que estão disponíveis na internet, diz sempre se foi ou não já alvo de auditoria. E só são aceitas as contas, em termos nacionais e internacionais, quando existe a auditoria de entidade independente. E, portanto, posso dizer-lhe que a administração da Caixa, no período que eu referi, não posso referir outro, não é? Oferecia-me a maior credibilidade, até em razão do prestígio do seu Presidente e do seu Conselho de Administração. Sr.
Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui outras questões, mas esta resposta é evidente que as contas são auditadas e que isso em si mesmo pode servir como um elemento de, digamos, maior credibilidade. Se bem que isso também é muito questionável, porque as contas do BES também eram auditadas, as do BANIF também eram auditadas, as do BPP também eram auditadas e os bancos foram todos pelo ralo, não é? Portanto, essas auditorias tinham um valor muito relativo. E não é menos verdade que a Caixa atualmente também é auditada. Aliás, as auditorias até se pode dizer, de forma um pouco grosseira, que são as mais exigentes do que eram no passado. Mas não podemos ignorar que o Tribunal de Contas acaba de emitir um relatório, de produzir um relatório, em que diz que o anterior governo, o governo PSD-CDS e o Ministério das Finanças, na maior parte do tempo dirigido por Maria Luísa Albuquerque, entre 2013 e 2015, não acompanhou devidamente a situação da Caixa e que não pediu necessárias informações sobre a instituição, mesmo após uma capitalização de 1.650 milhões de euros. E, portanto, nós queremos perceber este tipo de acompanhamento, ou de falta de acompanhamento, até que ponto é característico das relações entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos, independentemente das forças partidárias que acompanham o Governo. Se é uma prática entregar dinheiro à Caixa e não querer saber do que lá se faz, ou se, pelo contrário, no passado ou em outros momentos terá havido um controle mais eficaz que não mereceria reparos desta natureza da parte do Tribunal de Contas, por exemplo. Sr. Doutor, faz favor. Não será agora que já não sou Presidente do Tribunal de Contas que comento relatórios ou auditorias, mas gostaria só de esclarecer, porque eu, abrindo os jornais, vendo as notícias, vejo que não se compreendeu bem, pouca gente leu, aliás, esse relatório. Eu digo pouca gente leu porque o relatório não é sobre a matéria bancária. O relatório não é sobre a supervisão bancária. O relatório é apenas relativamente aos capitais do setor empresarial do Estado. E relativamente à transparência, essa é que é a apreciação, não é? A transparência relativamente a essa matéria. Portanto, não é supervisão bancária, não é a atividade bancária, o que está em causa é o tema, que é aliás mais vasto do que da Caixa, relativo ao capital social das empresas públicas. Bom, fechado este tema, devo dizer que o Sr. Deputado Miguel Tiago, exatamente. Peço desculpa, porque o direito ao nome é fundamental. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem toda a razão em preocupar-se com os temas que referiu, mas eu devo dizer muito claramente, e não tenho má memória, não me esqueço das coisas, e ao rever os relatórios deste período, 2001-2002, da Caixa, verifico, como qualquer pessoa de boa-fé verificará, que há transparência, há justificação e há consistência e credibilidade. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Muito obrigado. O relatório sendo sobre o acompanhamento que um Governo faz das empresas do setor empresarial do Estado, não deixa de referir que o Governo aprovou documentos sobre prestação de contas sem ter a necessária informação ou sem a ter solicitado. De qualquer das formas, não tem que ser sobre a atividade bancária, mas do acompanhamento que o Estado faz daquela empresa, do seu setor empresarial. Mas, de qualquer das formas, eu gostava também de lhe colocar as outras questões então que tinha. Nos momentos em que fez o acompanhamento da Caixa enquanto Ministro das Finanças,
Na altura, a política de imparidades e de provisionamento era bastante diferente daquela que é agora, mas ainda assim, qual era a evolução, ou como é que lhe era comunicada a evolução da carteira de crédito e do seu risco, e como é que isso pesava na política, quer de distribuição de dividendos, quer na política de orientação da Caixa Geral de Depósitos? Sr. Doutor, faz favor. Todos nós sabemos que há um tema que suscita sempre especial preocupação. E nesta altura suscitava já, que é o problema do crédito à habitação. Estamos a falar de uma cota de mercado muito significativa por parte da Caixa, hoje mais de 26%. Portanto, a preocupação fundamental que existia era garantir uma gestão prudente relativamente a esta matéria. Mas essa é que era a preocupação fundamental, e os resultados apresentados e auditados pela Caixa apresentavam, no essencial, um resultado correspondente a essa gestão prudente. Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Deputado Miguel Tiago não deseja colocar nesta fase mais questões. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, gostava de cumprimentá-lo pela sua vinda aqui e queria pegar e voltar a falar um bocadinho sobre a questão, voltar um pouco à questão deste relatório que foi divulgado hoje, e em particular para lhe pôr uma pergunta que é a seguinte: em 2015, a Caixa Geral de Depósitos foi supervisionada em simultâneo pelo BCE, pelo Banco de Portugal, pelo seu revisor oficial de contas, pela Comissão de Auditoria e ainda pelo Monitoring Trustee, que estava relacionado com a Direção-Geral de Concorrência, para além de controles adicionais, exercícios transversais durante os últimos anos de revisão de imparidades, o Comprehensive Assessment, que foi promovido pelo Mecanismo Único de Supervisão, 12 revisões da Troika, etc. E no seu tempo, a minha pergunta então era se no seu tempo enquanto Ministro das Finanças, se o escrutínio sobre a atividade da Caixa foi tão intenso como o que foi realizado durante a vigência do Programa de Assistência Económico-Financeira. Sr. Doutor, faz favor. A quando da vigência do Programa de Assistência Económico-Financeira, obviamente que os mecanismos foram reforçados. Sr. Deputado Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E então, para continuar a falar sobre a sua atividade enquanto Ministro das Finanças naquela altura, o Sr. Doutor referiu que não deu quaisquer orientações em termos de política bancária e que apenas orientou no sentido do cumprimento da lei, da salvaguarda da instituição, e depois percebemos pelas respostas que foi dando que existia já alguma preocupação com algumas situações às quais poderemos voltar mais tarde. Mas aqui a minha pergunta era se a sua posição era de manter, se havia uma carta de missão para a Caixa Geral de Depósitos nessa altura, ou se havia uma posição que era manter o banco, sendo público, numa situação mais próxima possível da concorrência, enfim, de um banco privado. Sr. Doutor, faz favor. Naturalmente que a sua pergunta é muito interessante, mas a Caixa Geral de Depósitos não podia ser encarada como um banco privado qualquer. A Caixa Geral de Depósitos é um banco do Estado, assim foi criado, no século XIX, tem, por isso, determinadas responsabilidades. Eu tive o cuidado, por exemplo, de, na minha declaração inicial, dizer que, por exemplo, relativamente ao déficit orçamental, não houve qualquer contribuição da Caixa relativamente a receitas extraordinárias. Muitas vezes poderia acontecer em abstrato, não é? Não aconteceu.
neste exercício, isso não aconteceu. Portanto, é só para dar conta, a senhora deputada Inês Domingos, e muito bem, eu estou só a confirmar o que está a dizer. É verdade que temos que respeitar as regras gerais do sistema bancário, e nesse sentido a Caixa Geral de Depósitos tem que respeitar as regras todas, mas obviamente que a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco público, pode auxiliar o Estado. Eu tive o cuidado de dizer que não foi o caso, não dei quaisquer orientações nesse sentido, mas pode auxiliar o Estado em determinadas circunstâncias, como aconteceu. Não me vou pronunciar sobre isso porque eu, no meu mandato, não tive qualquer situação dessas. Portanto, hoje, ao falarmos da União Bancária, a Caixa Geral de Depósitos tem que respeitar as regras fundamentais de qualquer instituição de crédito. É óbvio, não é? E daí o processo que agora corre de reconstituição do capital. Portanto, trata-se, no fundo, de reforçar. Eu há pouco referi aquela circunstância de, no período entre 1998 e 2008, a Caixa ter gerado 2,7 mil milhões de euros. Porquê que eu referi? Referi, porquê? Porque pondo uma instituição como a Caixa em velocidade de cruzeiro, o facto dela ser reforçada e ser credibilizada pode e deve gerar recursos positivos de que os contribuintes sejam beneficiários. Agora, é indispensável percebermos que a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que está na esfera pública, é uma empresa pública, não é? Com regras especiais, naturalmente, mas tem que respeitar os princípios relativos ao sistema bancário. Obrigado, Sr. Sr. Deputada Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E então, agora, já que referiu a questão da posição especial da Caixa no setor bancário, eu vinha então perguntar-lhe se havia, sabendo que não havia orientações a nível até do negócio bancário, se havia, no entanto, uma intenção, ou pelo menos se transmitia uma intenção da Caixa ter um papel especial em certos tipos de créditos, por exemplo, favorecer o crédito às PMEs, ou algum setor que achasse o Estado que devia, no qual o papel da Caixa seria útil. E já agora, e falo sobre isto em particular porque nós temos a noção que no ano em que lá esteve houve um aumento significativo do crédito, em particular às empresas, é certo, mas também à administração central e local e o crédito, enfim, a clientes de forma geral. E, portanto, queria saber se isso partia também de uma posição do Ministério. Obrigada. Faz favor, Sr. Eu repito o que já disse há pouco e que já recordou. No aspecto concreto, não houve orientações específicas. Devo recordar-lhe que, relativamente ao investimento público, as orientações específicas não foram relativamente à Caixa Geral de Depósitos, foram relativamente aos fundos comunitários e à intensificação da aplicação dos fundos comunitários na altura. Portanto, obviamente que se eu refiro o reforço dos fundos comunitários nas contrapartidas nacionais, como referiu, e muito bem, a senhora deputada Inês Domingos, nas contrapartidas nacionais havia uma preocupação de ajudar, mas ajudar em termos do crédito, em termos da responsabilidade de quem contraía o crédito. Portanto, a única orientação que eu dei nessa matéria foi intensificar a utilização de fundos comunitários como forma de criação de riqueza. Sr. Deputado Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E referiu também que a Caixa pagou os tais dividendos de 2,7 mil milhões de euros, que foi acima do que foram as necessidades de aumentos de capitais. A partir de 2008 a situação mudou e a pergunta que lhe ponho é se atribui a mudança que aconteceu após 2008 apenas à crise financeira,
ou se considera que poderá ter havido alguma situação, designadamente na concessão de crédito, pudessem ter posto a Caixa numa situação de fragilidade face ao que era efetivamente uma crise financeira mundial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A minha resposta claramente é que foi a crise financeira que gerou esse elemento. Eu, aliás, penso que já usei esse número, mas volto a repeti-lo. Logo, se em 2007 a rendibilidade de capitais próprios foi 20,5%, portanto um bocado acima da média, em 2008 foi 12,6%. Ora, estes 12,6 são reconhecidos no relatório da Caixa desse ano como um valor, aliás, apreciável e positivo, tendo em conta as consequências muito gravosas do subprime. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Domingos. Muito obrigada. Então, se me permite fazer uma observação, nós sabemos que as dificuldades que poderão ter surgido em 2008 refletem muitas vezes posições de crédito que poderão ter sido arriscadas e que depois, enfim, poderão ter, enfim, o risco e a concretização desse risco poderá ter aumentado no período subsequente, mas que essas operações terão vindo de trás, portanto, necessariamente, na nossa opinião, houve operações que vieram de trás que depois, em 2008, naturalmente, a situação era mais delicada, que poderão ter causado esta dificuldade. Doutor, faz favor. Só me posso pronunciar sobre o período e no período, e eu tive a oportunidade não só de invocar a minha memória, mas de consultar os documentos. E não tenho qualquer indício de que houvesse qualquer fragilização da posição da Caixa no período a que me refiro. Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava agora de falar, já que veio aqui, que revelou a sua posição, agora de ser Presidente do Conselho Fiscal, e voltando ao período em que foi Ministra das Finanças, nessa altura, como é que era, ou como é que avaliava a fiscalização da Caixa, se havia um Conselho de Fiscalização nessa altura, ou qualquer entidade que realizasse o mesmo tipo de funções? Faz favor, doutor. Como sabe, Sra. Deputada Inês Domingos, havia já, em razão dos órgãos estatutários da Caixa, não apenas os órgãos executivos, mas simultaneamente os órgãos que procediam ao controle, designadamente ao controle interno, para usarmos a expressão técnica. E, portanto, nesse aspecto, eu devo dizer que o modelo de governo da Caixa era, na altura, muito diferente do que depois veio a ser, mas comportava justamente esse controle interno que nos oferecia a maior credibilidade. Senhora Deputada. Muito obrigada, muito obrigada. E então, mais tarde, nós sabemos que esse Conselho Fiscal foi extinto durante um período. E eu gostava de saber, na sua opinião, quais seriam as razões que levaram à extinção deste Conselho Fiscal, se nessa altura foi realmente introduzido algum elemento de fiscalização que tivesse competências semelhantes e que evitasse, enfim, problemas no futuro. Claro que sim, o Conselho de Auditoria. Muito obrigada. E na sua opinião, falou sobre a questão do governo societário, referiu que era bastante diferente, e na sua opinião, como é que foi a evolução do governo societário, em particular durante o período do Programa de Assistência Económica e Financeira, face ao período em que era Ministro das Finanças? Doutor, faz favor. A evolução também, como sabem todos, foi no sentido de haver um chairman e um CEO. Aliás, a questão, quando eu era Ministro das Finanças, já se aflorou. Eu lembro-me de uma conversa que tive com o Sr.
professor António de Sousa relativamente a isto, mas nunca houve qualquer concretização. Isto era, porquê que eu refiro isto? Porque havia a preocupação de aproximar a gestão da Caixa do sistema de gestão de outras entidades bancárias. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza. A minha pergunta era mais numa perspectiva da sua opinião, não é? Como é que vê, se acha que essa evolução, e em particular nos anos do programa de assistência económica e financeira, se considera que esse modelo de governo societário se era uma melhoria face ao período anterior? Faz favor, Sr. Sim, houve claramente ideia de que o sistema centrado no Conselho de Auditoria era adequado, mas eu devo dizer-lhe, se me pergunta a minha opinião, que eu considero mais adequado o sistema que acaba de ser introduzido e que é justamente a distinção entre um Conselho Fiscal, com competências claras relativamente ao controle, e um Conselho de Auditoria com o qual, naturalmente, existe uma relação de complementaridade. Aliás, como a senhora deputada sabe, no sistema de governo da Caixa, neste momento, cabe ao Presidente do Conselho Fiscal, justamente, conhecer as alterações que houver. Aliás, o Sr. Dr. António Domingos, quando apresentou a sua renúncia, fê-lo ao Presidente do Conselho Fiscal. Muito obrigado, Sra. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Olha, aproveitando agora a referência que fez ao seu papel, ao seu novo papel na Caixa, eu gostava de lhe perguntar, e já que referiu que o Presidente missionário lhe apresentou assim a demissão, gostava de lhe fazer algumas perguntas, nomeadamente, nós sabemos todos, e é completamente público, e até é dito pelo próprio, que António Domingos trabalhou com a consultora McKinsey e com a Sociedade de Advogados Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados, desde fevereiro de 2016, no plano de recapitalização e reestruturação da Caixa. Agora, nessa altura, o agora Presidente missionário não era Presidente da Caixa Geral de Depósitos e, por isso, eu pergunto, enquanto Presidente do Conselho Fiscal, como é que interpreta esta situação, se considera razoável? Não tenho para pronunciar. Muito bem. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, queria cumprimentar nesta interpelação à mesa o Sr. Guilherme Oliveira Martins e dizer-lhe do gosto que é o Grupo Parlamentar do PSD tê-lo connosco nesta audição e creio que o Sr. não tem dúvidas sobre isso, mas passando àquilo que me leva a pedir esta intervenção, Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, era para colocar a seguinte questão. O Dr. Guilherme Oliveira Martins veio a esta Comissão de Inquérito depor, evidentemente, porque foi requerido na qualidade de Ministro das Finanças do período que tutelou também a Caixa Geral de Depósitos. Ele próprio começou a sua intervenção enunciando que hoje exerce também funções na Caixa Geral de Depósitos e eu creio que é absolutamente especiando que se volte a convocar o Dr. Guilherme Oliveira Martins para fazer perguntas, ou uma pergunta, ou duas perguntas, ou meia pergunta, se me permite a força da expressão, sobre questões que ele hoje domina e conhece. O Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, exercendo hoje as funções de Presidente do Conselho de Fiscalização da Caixa Geral de Depósitos, tem, evidentemente, uma opinião sobre esta matéria. Pode dizer que não a quer dar, ou pode dizer que a opinião é esta ou aquela. Creio, Sr. Presidente, e peço imensa desculpa, Sr. Doutor, que me dizer à Comissão de Inquérito que sobre ela não se quer pronunciar não é a melhor resposta, nem é ela, nem é esta resposta que a Comissão de Inquérito pede, e tampouco creio que seja sequer a que ele pode dar. Sr. Deputado Hugo Soares, eu vou dar a palavra ao Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, mas tanto quanto eu posso perceber, aquilo que foi pedido ao Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins foi uma opinião. Nas comissões de inquérito, quem aqui está connosco não pode recusar-se a responder a factos. Foi-lhe pedida uma opinião, o Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins entendeu responder desta forma. Eu não, enfim, posso concordar ou discordar, cada um de nós tem essa liberdade, mas em todo o caso vou-lhe dar a palavra. Peço desculpa. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. A questão que foi colocada pela Sra. Deputada Inês Domingos, do PSC, está fora do âmbito do objeto desta Comissão de Inquérito
e portanto, não parece-nos que há uma violação do objeto desta Comissão de Inquérito e não se pode considerar que é uma violação pequenina e, por ser uma violação pequenina do objeto da Comissão de Inquérito, vamos deixar passar. Ou há uma violação do objeto da Comissão de Inquérito ou não há violação do objeto da Comissão de Inquérito. E, portanto, do nosso ponto de vista, é flagrante que há violação do objeto da Comissão de Inquérito e, portanto, parece-nos que o Sr. Presidente deve informar o Dr. Guilherme Oliveira Martins que a pergunta foi colocada fora do objeto da Comissão de Inquérito e, como tal, não tem que responder. Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Peço desculpa, mas não concordo com o Sr. Deputado. O que está fora do objeto da Comissão de Inquérito é a análise do plano de recapitalização. O que está aqui em causa na pergunta é o comportamento dos órgãos de gestão e esse está no âmbito da Comissão de Inquérito. Tanto assim é que o atual Presidente do Conselho de Administração falou aqui no apoio que lhe foi dado pela McKinsey, pelo Escritório de Advogados e não foi suscitada nunca a questão. O que está fora... O Sr. Deputado Hugo Soares, dá-me licença que eu termine. O que está fora da Comissão de Inquérito é a análise do plano de recapitalização e do plano de estruturação. O que está aqui em causa é o problema de saber se é adequado para um órgão de gestão da Caixa tomar a decisão de encomendar ou de pagar certo tipo de estudos no âmbito do exercício das suas atividades ou antes delas, mas repercutindo-se na atividade da Comissão, da Administração. E tanto assim é, e é por isso é que eu estranho, que o Dr. António Domingos falou nisto aqui repetidamente e nunca essa questão foi suscitada. Faz favor. Se me permite, Sr. Presidente, já na altura, nessa audição, por algumas vezes, o Grupo Parlamentar do PS, pela minha iniciativa, chamou a atenção que as questões estavam a ser colocadas fora do objeto desta Comissão de Inquérito. Como também algumas respostas estavam a ser dadas, que foram dadas pelo Dr. António Domingos, também estavam a ser dadas fora do objeto da Comissão de Inquérito. Portanto, nós estamos a ser coerentes com aquilo que dissemos na altura, com aquilo que acabei de dizer. Não vou alimentar uma polémica, até porque as minhas funções, prezo muito a independência no exercício das minhas funções. A propósito dessa questão concreta, o problema não foi suscitado e eu vou dar a palavra ao Sr. Dr. Oliveira Martins para responder. Muito obrigado. Julgo não ter... Em todo o caso, se quiser, porque trata-se de uma opinião... Claro. Julgo não ter violado... Eu conheço bem o regimento, conheço bem o Parlamento. Mas não me leva a mal que eu... Com certeza. Conheço... as minhas funções. Ótimo. Com certeza, conheço bem, são 7 legislaturas e fui Ministro dos Assuntos Parlamentares, portanto, para mal dos meus pecados. Quase honoris causa. Não. Só dizer o seguinte. Eu esclareço as questões que puder esclarecer, mas devo dizer-vos o seguinte. Foi claro o pedido do Sr. Presidente relativamente à minha vinda aqui, e o período é claríssimo, não é? Bom, e eu comecei por declarar que exerço as funções de Presidente do Conselho Fiscal, que isso não me impediria de estar aqui, mas não é nessa qualidade que eu aqui estou. Aliás, coisa que eu sublinhei. Exatamente, não é nessa qualidade que aqui estou. Ora, naturalmente, agora, Sr. Deputado Hugo Soares, vamos pôr aqui o bom senso a funcionar. Pergunta-me uma opinião. Acha que eu posso dar uma opinião condicionando um órgão colegial a que presido? Não posso. Por uma razão simples. O Conselho Fiscal vai ser chamado a analisar muitos aspectos, não sei quais, não é? Mas todos os aspectos que dizem respeito à gestão da... Ora bem, amanhã os meus colegas, membros do Conselho Fiscal, dirão o seguinte: bom, em termos de opinião, já disse lá no Parlamento isto ou aquilo. Eu não posso condicioná-los. Portanto, não posso, nem devo. Muito bem. Sr. Deputado Inês Domingos, está quase a terminar o seu tempo, mas ainda... Muito obrigada, Sr. Presidente. Então eu vou só dizer que, nesse caso, e compreendendo a sua posição, o PSD então reserva-se o direito de voltar a chamá-lo nessa altura para referir estas questões, exatamente, em particular, não só o que é que acha desta situação e também se sabe, que é uma curiosidade que nós temos, enfim, uma curiosidade e é uma informação importante a prestar aos contribuintes, quem é que vai efetivamente pagar por aqueles serviços. Muito obrigada e obrigada por estar cá. Aplica-se o mesmo critério
Só começa se quiser. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito obrigado pela sua presença nesta Comissão de Inquérito e agradeço em antecipação todas as respostas que vier a dar e que contribuem para o esclarecimento do povo de Portugal relativamente a esta questão da Caixa Geral de Depósitos e a esta Comissão de Inquérito que foi pedida pelo PSD e o CDS. Queria, obviamente, dizer que, e sublinhar aquilo que disse o Sr. Presidente da Comissão, que as perguntas encaixam-se não só na questão do objeto da Comissão de Inquérito, mas também na condição em que o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins aqui está, porque teríamos muitas perguntas nas diferentes condições em que o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins já exerceu e seria com certeza até muito útil para esta Comissão de Inquérito, mas procurarei não ultrapassar essa fronteira para respeitar aquilo que são as condições da Comissão de Inquérito e, obviamente, se o fizer, peço que me chamem a atenção para isso. Queria começar por dizer que, na verdade, eu ouvi o grupo parlamentar do PSD e assaltou-me uma dúvida, porque temos ouvido o Grupo Parlamentar do PSD falar sobre, enfim, a ausência de escrutínio na Caixa Geral de Depósitos, mas a senhora deputada fez uma lista infinita de ações de escrutínio que eu próprio não consigo dizê-las todas. Portanto, era bom que, de uma vez por todas, o PSD também se clarificasse essas matérias. E, neste contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, enquanto Ministro das Finanças durante 9 meses, não é? Segundo averiguei, se tinha alguma ideia de existir uma política de crédito permissiva, chamamos assim, para que as pessoas percebam, se na sua altura, em que era Ministro das Finanças e articulava naturalmente o acompanhamento e acompanhava a Caixa Geral de Depósitos, conforme disse, se achava que havia na altura uma política de crédito permissiva ou, se pelo contrário, havia métodos, critérios adequados para que essa política se fizesse de forma adequada. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado. Quando aqui referi que tinha pedido desigradamente, na sequência da carta que recebi do Sr. Dr. Almerino Marcos, um acompanhamento mais intenso do Sr. Presidente, professor António de Sousa, do Conselho de Crédito, foi exatamente para garantir uma orientação equilibrada, que sabia ser a orientação do próprio Conselho e do seu Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Podemos dizer de alguma forma, ou podemos até sublinhar, que, enfim, não é sério sequer dizer e afirmar que todo o crédito mal parado hoje da Caixa é, enfim, crédito mal dado. Existem com certeza, ou existiram com certeza outros fatores, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa matéria e pedir que sublinhe eventualmente alguns desses fatores que levam à circunstância de existir de facto um volume de crédito mal parado, mas que não é, aparentemente, pelo menos a minha opinião, decorrente apenas do crédito mal dado. A concessão do crédito envolve sempre um risco. Nunca há certezas neste domínio. Há sim indicadores que têm que ser seguidos, que são os tais indicadores prudenciais que estão subjacentes à atividade bancária. E nesse aspecto, repito o que disse, tinha confiança na administração da Caixa, nos seus critérios, nas orientações que estava a seguir e toda a informação que me ia sendo prestada correspondia ao cumprimento dessas orientações prudenciais. O Sr. Deputado disse que eu podia estar aqui a ser ouvido de muitas qualidades, exatamente, não é como antigo Presidente do Tribunal de Contas, até porque já tive a oportunidade de esclarecer que não é a atividade bancária que é objeto do acompanhamento do Tribunal de Contas, mas o rigor relativamente às contas e relativamente à atividade bancária foi sempre uma preocupação, como sabem, que eu assumi sem qualquer tipo de tergiversação.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Permita-me sublinhar ainda este aspecto do crédito mal parado, que penso que é uma matéria importante que deve ficar muito clara nesta Comissão. O Sr. Doutor não acha que, digamos, que uma percentagem significativa desse crédito mal parado é consequência da crise de 2008, subprime, conforme disse o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, mas também da própria recessão, que originou, naturalmente, problemas nas empresas e nas famílias e, por consequência, gerou e potenciou esse crédito mal parado. E se a proporção desses fatores não é até, provavelmente, eu não tenho nenhum dado para demonstrar isso, por enquanto, mas não é provavelmente mais importante do que, eventualmente, o crédito mal dado, que eventualmente possa ter existido. Enfim, não faço juízo de valor nesta altura sobre isso. Sr. Doutor, faz favor. Eu repito o que disse já a Sra. Deputada Inês Domingos. Não tenho qualquer indício ou qualquer indicação, já que no exemplo que aqui foi referido, da carta do Sr. Dr. Almerindo Marques, reportava-se a uma operação que nem sequer tinha sido no período do meu exercício de funções. E naturalmente que esse facto não impediu que eu o acompanhasse e naturalmente desse orientações para que houvesse um redobrar de atenção e de cuidado relativamente à concessão de crédito e designadamente ao conselho de crédito. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar depois, mais tarde, a esta relação do Ministério das Finanças, do Estado, do acionista com a Caixa, mas queria introduzir aqui um tema que me parece também importante e é um tema que tem feito parte do debate político, naturalmente, sobre esta matéria da Caixa e gostaria de saber se, durante os 9 meses em que foi Ministro das Finanças, equacionou alguma vez privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Não, senhor, peço desculpa. E consegue... Deixem-me algum tempo para eu comentar. Faz favor, Foi a rapidez do Dr. Guilherme. Pois sim, mas é que eu tenho aqui 2 botões para controlar o microfone, dar a palavra, tirar a palavra, contar o tempo. Fica não registado é esta certeza relativamente Faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira. De qualquer maneira, nós quando... Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós quando olhamos para e observamos aquilo que se passou na época, na pesquisa que fizemos, encontramos alguns documentos e um deles tem a ver com o líder do PSD, uma comunicação do líder do PSD da altura, José Manuel Durão Barroso, que no seu programa de governo constava a privatização da Caixa Geral de Depósitos e referia, inclusive, que ela serviria para financiar a Segurança Social, ou seja, haveria a possibilidade ou havia a vontade de uma privatização de metade da Caixa Geral de Depósitos, era isso que dizia no programa, e que isso serviria para financiar a Caixa Geral de Depósitos. A pergunta era se o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, nessa altura, achava que a situação do país era de tal forma e as questões eram de tal forma que houvesse argumento para que isso viesse a acontecer, ou seja, que fosse empurrado para uma privatização decorrente da questão da Segurança Social. Faz favor, Sr. Felizmente que eu escrevo bastante, não é? E exprimo bastante as minhas opiniões. Fui candidato a deputado nessa altura. E disse claramente que não reconhecia razão a esse argumento. Muito obrigado. Só para ficar claro que o tema da privatização da Caixa Geral de Depósitos surge precisamente depois da sua saída do governo. A partir daí, como o PSD lançou no mercado, entre aspas, esta ideia de que a Caixa Geral de Depósitos poderia ser privatizada e fez parte de alguns programas do PSD. Gostaria de pedir a sua opinião, a opinião do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, para, na sua condição, naturalmente, Ministro das Finanças, tentando fazer aqui um exercício, enfim, talvez de futurologia, mas, ou de memória, melhor dizendo, que se a Caixa Geral de Depósitos, na sua altura, tivesse sido alvo de uma recapitalização de muitos milhões de euros, de vários milhões de euros, não acha que esta razão da recapitalização de muitos milhões de euros de dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, seria uma situação mais do que suficiente e de alguma forma sólida para reforçar os mecanismos de controle e acompanhamento do banco na utilização desse mesmo dinheiro? Faz favor, Sr. Os governos, como eu já tive a oportunidade de dizer, foram, ao longo do tempo,
reforçando o capital da Caixa na medida do necessário. E volto justamente ao tal balanceamento entre os dividendos, por um lado, que foram sempre superiores aos reforços de capital que o Governo foi fazendo para consolidar a Caixa como a instituição fundamental da economia portuguesa. Na altura não era necessário. Eu devo dizer que hoje o problema se põe em razão das consequências que ainda hoje sentimos relativamente à crise financeira e, simultaneamente, quanto às responsabilidades da União Bancária. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, na sequência da sua resposta, podemos de alguma forma afirmar que os elevados rácios de rentabilidade, que aliás referiu e que ocorriam na altura em que fui Ministro das Finanças, reduziam de alguma maneira ou diminuíam de alguma maneira o esforço de controle e de fiscalização da Caixa Geral de Depósitos? Faz favor. Antes, pelo contrário. Quando se tem bons resultados, é necessário ter uma atenção muito, muito grande. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando ainda a outro exercício que me parece importante, se fosse Ministro, na sua circunstância, na sua condição de Ministro das Finanças, perdão, e também já agora, apelando à sua experiência governativa, que é muito relevante, se qualquer relatório que revelasse que a Caixa tivesse tido 1.500 milhões de euros de imparidades, se isso acontecesse na sua altura, considera que o acionista deveria introduzir ações inspetivas suplementares na Caixa Geral de Depósitos? Faz favor, Sr. Doutor. Como sabe, tecnicamente é fundamental ver quais são as razões dessas imparidades e a sua natureza. E, portanto, compreende, eu sei que compreende a minha resposta, não se pode dar em abstrato, tem que ser em concreto, face à natureza das imparidades e, de facto, a verdade é que, numa circunstância como a atual, e face às obrigações, porque nós hoje temos obrigações quando se diz a situação da Caixa em 2001, 2002, não estava sujeita a um conjunto de obrigações que hoje existem. Eu recordo que o euro foi introduzido no dia 1 de janeiro de 2002, não é? No dia 1 de janeiro de 2002 foi introduzido o euro. O euro estava a dar os seus primeiros passos, não é? E por isso é que eu lhe respondo dizendo que em abstrato eu não posso dizer qual é que seria a minha atitude. A minha atitude seria naturalmente, e a do Governo, que eu integraria e integrava, a atitude deveria corresponder exatamente à razão pela qual essas imparidades exigiam ou não medidas de emergência. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado. E nesse contexto, o que é que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, enquanto Ministro das Finanças, acha que poderia eventualmente acontecer, mesmo no contexto da altura, ou se quiser também fazendo uma comparação com o contexto atual e com as normas atuais, com as exigências atuais do ponto de vista de supervisão, o que é que acha que tinha que acontecer para que o Governo, o acionista, fosse eventualmente acusado de falta de controle na Caixa Geral de Depósitos? Faz favor, Sr. Doutor. A sua pergunta, naturalmente, que obriga a uma reflexão. Eu disse claramente que havia uma relação de confiança com a administração. Essa relação de confiança nunca foi posta em causa, mas havia também orientações, como eu já disse, respondendo a vários dos senhores deputados, no sentido de haver um cumprimento escrupuloso das regras prudenciais, desigradamente tendo em conta
a natureza e o prestígio e a função estratégica da Caixa Geral de Depósitos. Eu recordo que neste período a Caixa Geral de Depósitos ainda não tinha o predomínio relativamente ao mercado, uma vez que havia um banco privado que estava a ter uma afirmação cada vez mais clara, concretamente o BCP, que depois veio a designar-se como Milênio, e, portanto, que estava a crescer e que, como nós nos lembramos, foi-se aproximando. A situação hoje não é essa, não é? A situação hoje, a Caixa voltou a ser a instituição, a primeira instituição, a instituição referencial, nos vários itens que eu aqui recordei. E, portanto, devo dizer que nessa altura, apesar dos bons resultados da Caixa, havia um cuidado especial que era proteger a Caixa relativamente à própria concorrência, uma vez que a Caixa já não tinha no mercado o papel que depois voltou a ter, mas que, obviamente, exigia uma salvaguarda do interesse público, uma vez que a Caixa é dos contribuintes. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado. Mas, por exemplo, fazer uma aprovação de contas sem introduzir ou enquadrar nas respectivas auditorias pode significar uma perda de controle da Caixa Geral de Depósitos por parte do acionista? Faz favor, Sr. Doutor. A minha orientação aí é que o acionista, Estado, não pode deixar de assumir muito claramente as suas responsabilidades em permanência e em todos os momentos. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Uma última pergunta. Uma das questões que obviamente preocupa esta Comissão, a todos os deputados e com certeza a todos os partidos, é estes mecanismos de controle do acionista e a Caixa, não é? Do fundo, de aprofundar, melhorar, tornar mais eficaz esses mesmos mecanismos. A pergunta que gostaria de fazer é se na altura em que fui Ministro das Finanças sentiu necessidade em refletir sobre, por exemplo, o modelo de governação da Caixa Geral de Depósitos, se havia necessidade disso, se havia alguma questão que o levasse a pensar nisso, ou, enfim, tornar o quadro regulatório mais eficaz, mais profundo, mais assertivo. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Doutor. Eu recordo, já o disse aqui, chegámos a falar disso, mas nunca essa questão foi posta sobre a mesa. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, agradecer a sua presença na Comissão de Inquérito O mesmo pedido que formulei ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Ouve-se mal aqui. Ok. Ouve-se melhor? Então, se me permite, até numa pequena nota prévia, dizer que transversalmente em muitas intervenções e perguntas nesta audição tem-se notado a vontade legítima de discutir o relatório do Tribunal de Contas, enfim, que hoje faz notícia. Eu creio que o Bloco de Esquerda pode dar uma ajuda nessa discussão. Aproveito para formular um requerimento oral que formalizaremos por escrito daqui a pouco para chamar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas à Comissão de Inquérito, exatamente para discutir este relatório e discutir, enfim, alguns problemas que são levantados com o mesmo. E, portanto, dar também depois essa oportunidade para o discutir mais pormenorizadamente. Agora, ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, e enquanto ex-Ministro das Finanças entre 2001 e 2002, gostava de lhe colocar algumas outras questões. Sobre orientações estratégicas que o Governo possa ter dado ou deva ter dado à Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente ao Presidente do Conselho de Administração. Entrevistas da altura do Presidente do Conselho de Administração falam muito numa orientação estratégica na área da internacionalização da Caixa Geral de Depósitos, no facto de fazer ou de tornar a Caixa Geral de Depósitos um grupo financeiro, nomeadamente na aposta no ramo segurador e também do banco de investimento, e não ser apenas um grupo bancário tradicional.
E fala também várias vezes na constituição de parcerias estratégicas, nomeadamente para essa internacionalização. Eu gostava de saber se estes objetivos estratégicos do Dr. António Sousa da altura eram também os objetivos que eram transmitidos pelo Governo da altura, em parte também pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, quando foi Ministro das Finanças. Faz favor, Sr. Doutor. Sim. E basicamente tendo em conta o programa de governo. Porque o programa de governo apontava justamente no sentido que está a referir. Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado. Desse ponto de vista, aproveitava também para lhe perguntar, e até porque efetivamente é mais a partir do ano de 2000 exatamente, que a Caixa Geral de Depósitos faz uma aposta mais segura no ramo segurador. Gostava de lhe perguntar qual a importância que o Governo via e qual a importância que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins acha que um banco ou um grupo do tipo da Caixa Geral de Depósitos, qual é a importância que o ramo segurador tem para um grupo do tipo da Caixa Geral de Depósitos? Sr. Doutor, faz favor. A estratégia, então, definida pela Caixa, era uma estratégia de grupo, pelo que haveria que suscitar as complementaridades. Essa era a razão. Portanto, essa era uma preocupação do momento. Faz favor, Sr. Deputado. Peço-lhe então uma opinião que já não tem a ver com as suas funções enquanto Ministro das Finanças, mas certamente com as suas funções, pelo menos enquanto cidadão atento. Considera que foi uma perda para a Caixa Geral de Depósitos a privatização, a alienação do seu ramo segurador mais recente? Faz favor, Sr. Doutor. Houve razões que prevaleceram relativamente a essa decisão. Eu não estive ligado a elas e nesse sentido, o que lhe posso dizer é que a orientação que veio a vingar correspondeu fundamentalmente à concentração na atividade bancária. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Quando assume a pasta das finanças, já estava concluído, então, todo o plano em relação ao Grupo Champalimau. Uma parte desse grupo ficou com o Santander Central Hispano, uma parte desse grupo ficou na Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente o ramo segurador e depois o Banco Chemical para a área de investimento, e o Banco Pinto e Souto Maior, que durante algum tempo esteve na Caixa Geral de Depósitos, foi vendido ao BCP. A Caixa Geral de Depósitos, depois dessa venda, mantém durante um curto período de tempo, cerca de 20%, detém cerca de 20% do BCP. Depois fica com um pouco mais de 8% do BCP e essa participação prolonga-se durante algum tempo. A pergunta que eu coloco é: qual era o interesse para a Caixa Geral de Depósitos de ter participação num banco privado, que era diretamente concorrente da Caixa Geral de Depósitos, sendo que nem sequer exigiu o seu lugar no Conselho de Administração do BCP? Qual era o interesse para a Caixa Geral de Depósitos? Enfim, se o Governo e se o Estado via algum interesse nessa participação? Faz favor, Sr. Doutor. Julgo tratar-se do sistema transitório e o Estado visava alienar essa parte nas melhores condições. Moisés Ferreira, faz favor. Olhando para o relatório, para os relatórios de atividades, nomeadamente para os inventários que eram anexados até 2004, creio eu, do relatório de contas, vê-se que, na verdade, entre 2001 e 2002, até há um aumento das ações
há um aumento, estava a ver a tabela, há um aumento da participação que a Caixa Geral de Depósitos tem no BCP. Apesar de em 2011 as potenciais menos-valias já serem consideráveis, já andarem pelos 88 milhões de euros. Ainda assim, em 2002, o Estado decide aumentar a sua participação. O Dr. Guilherme de Oliveira Martins acabou de dizer que a participação que a Caixa tinha no BCP era transitória, com vista à sua alienação nas melhores condições, mas então qual é a razão para depois ainda ter reforçado essa posição no BCP? Faz favor, Sr. Doutor. A resposta é a mesma. É exatamente a mesma. Quando estamos numa fase transitória e pretendemos maximizar o valor de uma determinada participação, se há uma boa oportunidade para reforçar transitoriamente essa participação, isso permitirá um melhor ganho do Estado relativamente à mesma. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. As parcerias que referi na primeira pergunta, que foram muitas vezes referidas em entrevistas pelo então Presidente do Conselho de Administração, as parcerias estratégicas fizeram-se com o BCP, ou tentaram-se fazer com o BCP, para a bancarização de alguns países de leste, fizeram-se com o Banco Espírito Santo, o que até permitiu ao Banco Espírito Santo um reforço da sua posição na PT. E a pergunta que colocava aqui era se estas parcerias que a Caixa Geral de Depósitos estabelecia com outros bancos nacionais eram também uma orientação estratégica do Governo. Por uma razão simples, porque percebemos, o Bloco de Esquerda percebe, que o Banco Estatal, a Caixa Geral de Depósitos, apoia as empresas nacionais, as empresas da economia produtiva e reprodutiva também. Já nos causa algumas dúvidas que apoie, de alguma forma, que estabeleça parcerias com outros bancos ou com outras entidades do sistema financeiro. Portanto, qual era esta a orientação do Governo da altura? A Caixa Geral de Depósitos também permitir o crescimento de outras instituições bancárias em Portugal? Faz favor, Sr. Doutor. O Sr. Deputado Moisés Ferreira sabe que já está a perguntar coisas do Governo seguinte, que já era presidido pelo Sr. Dr. José Manuel Durão Barroso. Eu volto a dizer aquilo que o bom senso exige. A gestão de uma instituição de crédito obriga a criar valor. E muitas dessas opções, como aliás se veio a verificar pela evolução do tempo, permitiram em melhores condições essa criação. Agora, aí é que eu já não posso pronunciar por uma razão simples. Muitas dessas parcerias já foram concretizadas no momento posterior à minha saída do Ministério. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que algumas poderão ter sido concretizadas já depois da saída do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, mas algumas pelo menos eram intenção até antes da sua entrada como Ministro das Finanças. E, portanto, como pelo meio esteve como Ministro das Finanças, a pergunta que colocava era se enquanto Ministro das Finanças, era uma orientação do Governo a concretização destas parcerias. Faz favor. Reafirmo o que disse. Trata-se da gestão de uma instituição que tem que criar valor para, naturalmente, poder obter os melhores ganhos, naturalmente, de que o Estado e os contribuintes serão beneficiários. Muito obrigado. É uma última questão, ainda sobre uma outra parceria estratégica. Na altura, a criação do Banco Postal com os CTT, que durou pouco tempo, 11 meses, qualquer coisa assim. Terá sido estabelecido a parceria em 2000, creio eu. Se me der apenas um segundo para confirmar. Mas que depois, pouco tempo depois, essa parceria acabou. Tenho aqui o apontamento, peço desculpa. A parceria
foi anunciada em 2001, mas em 2003, depois a Caixa Geral de Depósitos acaba por adquirir aos CTT os 49% que ele detinha do Banco Postal e, portanto, depois o Banco Postal foi incorporado e fundido na própria Caixa Geral de Depósitos. Perguntava o que é que poderá ter corrido mal com esta parceria e o porquê do recuo no Banco Postal da altura. Faz favor, Sr. Doutor. É uma questão interessante, porque primeiro está fora do meu período, mas eu posso dizer-lhe que, em termos estratégicos, faz tanto sentido que hoje, se for pelo país, verá nas portas dos Correios Banco CTT. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então, terminada esta primeira ronda, passamos à segunda ronda. Esclareço o Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins que na segunda ronda os 4 partidos presentes, visto que o Sr. Deputado Miguel Tiago teve que se ausentar em função dos trabalhos do plenário e, portanto, o PCP não estará presente, como já não está nesta altura. PSD... Reservando-nos no direito, voltando a chamar o Sr. O Estado permite, noutras circunstâncias... Não precisa, Sr. Deputado Hugo Soares, não precisa de se reservar um direito que tem. Se tem, não. Vou para a convocatória, Sr. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, portanto, o Sr. Deputado Moisés Ferreira deseja... Portanto, eu ia dizer como é que corre a segunda ronda, mas assim é fácil. Presumo, portanto, que não haverá terceira. Ou o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Então, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem 5 minutos na segunda ronda. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Oliveira Martins, interessava, na minha opinião, fazer um pouco um balanço daquilo que nós procuramos aqui saber nesta audição de alguém que foi Ministro das Finanças, mas que, como aliás disse na sua intervenção inicial, também foi Ministro da Presidência, também acompanhou muitas coisas durante este período. E, portanto, aquilo que nós procuramos foi perceber como funcionava a Caixa Geral de Depósitos, quais eram as relações entre o Governo da altura e a Caixa Geral de Depósitos, e admitimos que o Sr. Doutor possa até ter sido confrontado com problemas para os quais não contribuiu, mas que possa não ter tido sequer o tempo ou a oportunidade para os resolver. Há problemas que são remetidos para um período anterior e, de alguma forma, a conclusão que eu, e corrija-me se eu estiver enganado, a conclusão que eu posso retirar é a de que, quando tudo corria bem na atividade bancária, e corria bem para todos os bancos que davam lucros substanciais, os resultados da Caixa permitiam que, no deve haver de contas com o Estado, que essa relação fosse benéfica para o Estado e, por isso mesmo, o Governo considerou que poderia utilizar a Caixa como um braço armado, se quisermos, um braço financeiro armado para as opções políticas que considerava que devia tomar, nomeadamente em relação ao setor financeiro. Foi assim, por exemplo, com a questão do grupo Champalimau. Sendo que não é um período em que o Sr. Doutor seja Ministro das Finanças, mas era Ministro da Presidência e depois acompanhou, se quisermos, o final, já ou pós já este período. Em termos de orientações por parte do Sr. Doutor, aquilo que nos disse foi que confiava no Conselho de Administração da Caixa, que deu algumas orientações, nomeadamente a intensificação da utilização dos fundos comunitários e disse-nos, nomeadamente em relação à matéria da concessão de crédito, que essa matéria envolve sempre um risco e aquilo que eu perguntei na primeira volta desta audição foi, nomeadamente, com um conjunto de questões que foram denunciadas por um administrador da Caixa que se demitiu, e demitiu-se com uma série de afirmações e preocupações, nomeadamente dizendo que, nos quadros da Caixa Geral de Depósitos, que havia preocupação quanto à não aplicação de bons critérios e de boas práticas na apreciação de risco de algumas operações. E, portanto, não era apenas uma, houve uma que foi identificada em concreto, mas que eram várias as operações. Tanto no âmbito da Caixa Geral de Depósitos como de empresas associadas, seja na Caixa Banco de Investimento, seja de empresas de crédito especializado. Acrescentou que tinha alertado os órgãos competentes da Caixa, os seus colegas do Conselho de Administração, para o não cumprimento de regulamentos definidos para a concessão de crédito
e que teria alertado o Sr. Doutor, nomeadamente dizendo-lhe que aproveitasse a sua saída para introduzir alterações, afastando os elementos da administração que mais haviam contribuído para o desenvolvimento das disfuncionalidades constatadas. Aquilo que esse mesmo administrador constatou, passado algum tempo, foi que não foi essa a posição final do Sr. Doutor. Eu admito que possa não ter tido a oportunidade para resolver este mesmo problema, mas são, aliás, depois identificados quem seriam os interlocutores deste tipo de práticas. E nós tivemos a oportunidade, aliás, numa notícia, de o constatar. Agora, a minha pergunta é, em concreto, não foram demitidos administradores na sequência, não foram substituídos administradores na sequência destas denúncias, não foram afastados, não foram introduzidas alterações, penso eu, que há aquilo que é a orgânica da Caixa Geral de Depósitos, ou não sei se o Sr. Doutor chegou a ter a oportunidade de dar alguma indicação para que essa orgânica fosse alterada de modo a melhorar o controle de crédito, tanto que a Caixa Geral de Depósitos, depois o que informa é que em 2013 é que houve essas mesmas alterações, penso que já não é no tempo do Sr. Doutor, e, portanto, a minha pergunta final é se esta sequência se não contribui, no fundo, para a fragilização da Caixa Geral de Depósitos, de modo a que ou este acumulado, se quisermos, que contribui para as imparidades, eventualmente, não contribui também para que, quando algo corre mal em termos internacionais, a Caixa depois passe por um mau período, até porque aquilo que correu mal em termos internacionais com a falência do Lehman Brothers também tem a ver com práticas financeiras que evidentemente têm consequências para a própria instituição e, portanto, em que medida é que algumas das práticas que foram denunciadas em relação à Caixa Geral de Depósitos não contribuem também para as dificuldades acrescidas que a Caixa tem neste momento, numa altura em que Estou a terminar, Sr. Presidente, numa altura em que a Caixa deixou de ter aquilo que era a maré favorável da conjuntura e em termos de operações bancárias. Faz favor, Sr. Doutor. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, muito obrigado. Não sabe qual é a data da carta do Dr. Almerindo. Não, é que é no período em que o Governo está em gestão. Não, isto é significativo. Não, isto é não. Senhor Doutor, isto significa que mesmo em gestão, o Ministro das Finanças tem que estar atento e tem que dar orientações, mas isso já foi no período de gestão. É apenas para lhe dizer por que razão então é que não fez a reorganização, porque eu já disse aqui, o problema foi falado, o novo modelo de governo foi falado, mas foi falado. Não havia condições nesse momento para ir além de reflexões gerais, porque o Governo estava em gestão, não fazia sentido estar a introduzir um novo modelo de governo na Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Deputado, eu também, para mal dos meus pecados, sou modesto historiador económico e falou-me do Baring Brothers. O Baring Brothers foi uma grande fraude de um funcionário, não é? Que arrastou justamente a segunda falência, porque a primeira falência foi em 1891. A primeira falência do Baring Brothers. E essa falência de Baring Brothers arrastou a bancarrota de Portugal. Mas, enfim, só para mal dos meus pecados, como me dedico a essas questões e fiz a história do Ministério das Finanças, que conhece certamente. Bom, mas é uma situação completamente diferente. Eu reporto-me para também, enfim, eu não esqueço as coisas, porque essa carta é uma carta antiga, mas eu lembro-me, estou a vê-la como se estivesse na minha frente. Eu sei
É uma operação concreta, era um problema que tinha sido suscitado e não é por acaso que eu aqui disse claramente, dei orientações ao Sr. Presidente da Caixa, professor António de Sousa, que passasse a acompanhar com redobrada atenção, porque justamente um dos problemas que é posto por esse administrador era justamente que o Conselho de Crédito muitas vezes não era acompanhado devidamente. Ora bem, isso não poderia acontecer, e não aconteceu, deixou de acontecer. Bom, portanto, senhor deputado, depois temos a questão do subprime, não é? E as consequências relativamente ao subprime. E de facto, estamos já a falar de 2007, 2008, vamos aos relatórios da Caixa dessa altura, e qual é, no subprime, o coração dos problemas? A crédito à habitação. O crédito à habitação. Que em Espanha é a bolha imobiliária, não é? A bolha imobiliária. Eu recordo só também para registro que Portugal, no dia 1 de janeiro de 2002, requisitou espécies monetárias em termos muito menores àquilo a que tinha direito. Ou seja, a circulação monetária em Portugal, sabe qual é que é a circulação monetária em Portugal de espécies monetárias? Hoje, 5%. É metade da média europeia. E 1/3 da circulação em Espanha. Não é? Isto é praticamente, as senhoras e os senhores não vêem notas de 500 euros, não é? Que nunca foram requisitadas. Foi no meu tempo, nunca requisitei uma nota de 500 euros, não é? Ora bem, 5%, veja bem, 5%. Isto é particularmente importante relativamente a todo este contexto. Mas não vos basto mais, agradeço muito a sua pergunta. Como digo, eu poderia ter ideias relativamente ao governo da Caixa, mas nessa altura um governo de gestão não podia iniciar um processo de reformulação do governo da Caixa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins. Chegamos ao fim da nossa sessão. Agradeço muito a sua presença e as respostas que nos deu. É sempre um gosto, como lhe disse no início, vê-lo aqui. Não sei se a quase promessa do grupo parlamentar do PSD se virá a concretizar, mas se for o caso disso, ver-nos-emos desde que seja depois do pronunciamento, exatamente, desde que seja, eu estou sempre disponível. Como sabem, a vida parlamentar para mim é sempre um gosto regressar aqui. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado.